Eu falei para vocês que a gente, há algum tempo atrás, a gente assumiu a liderança de uma célula, e era uma célula grande e não se multiplicava fazia algum tempo, esperava pela multiplicação há algum tempo e ela não acontecia. Então nós aplicamos nessa célula os princípios, aplicamos os 8 hábitos e aplicamos os princípios de transformando membros em líderes do Dave Earley. E aí, Deus, em sua graça, levou a multiplicação dessa célula. Essa célula se multiplicou em 3 células. Em uma das células liderada pelo Isaac e Paula, que compartilhou o testemunho com vocês ontem. Outra célula ficou sob os cuidados do Carlos e da Terezinha. E uma outra célula ficou com um casal que era um desafio pensar que eles deveriam assumir a célula. Particularmente, desculpa, por causa da vida desafiadora que o Evaldo tinha em relação ao trabalho. E eles estavam vivendo um tempo muito extenuante. Na verdade, um dos princípios na escolha de um líder, um dos critérios que deve fazer você evitar chamar alguém para ser líder, era justamente o que eles estavam vivendo. Numa situação normal, eu teria deixado eles segurar a onda um pouquinho, melhorarem a vida dele, pôr mais em ordem a vida deles, aí então eu os chamaria para liderar. Mas me vinha no coração assim, que esse casal tinha um diferencial. Eles viviam uma luta com contentamento. Era uma luta muito difícil para eles travarem, mas eles viviam pela fé. Eles confiavam no Senhor que poderiam passar por aquela situação. Calma, eu não estou dizendo que eles eram perfeitos. É mais um herói da fé, deve botar ao lado de Abraão, botar ao lado de Daniel, e aí bota também o Evaldo e a Shirlene. Não estou dizendo isso. Dentro do seu nível de amadurecimento, do progresso na fé, eles já estavam vivendo experiências de fé. E, de fato, Deus os abençoou durante o ministério, indo colocando as coisas em ordem. Os desafios não diminuíram, os desafios ainda são grandes, mas eles têm amadurecido cada vez mais e tem sido uma inspiração para mim no ministério, naquilo que eles têm vivido. E eu gostaria de chamar aqui à frente o Evaldo e a Shirlene para compartilhar um pouco do testemunho deles. Eles vão fazer um dueto no final. Só um minutinho que o pessoal do ministério pediu para eu fazer aqui o negócio. Aqui você tem que acertar as pilhas, porque tem um lado positivo e o lado negativo. Mas como eu sou pastor, no seminário ensina a gente como fazer isso, então eu vou fazer igual ensinaram no seminário. Acho que esse lado aqui, vamos ver se funciona. Esse outro lado aqui. Aí gira, encaixa, aí vê se acende. Oi, oi, oi. Não sei como é que tá. Tá funcionando. Vê se tá, mano. Ok. Espera, o Crislan pediu para esperar um pouquinho. Tenta aí de novo. Oi. Agora sim. Fala com poder, Evaldo. Bom dia, graças a paz. Realmente foi um desafio para a gente, né? Uma coisa que a gente nunca tinha experimentado e, na realidade, a gente tem crescido, né, no Senhor, a gente tem tido muitas lutas, né? Muitas dificuldades, né? E realmente é um desafio muito grande, né? E a gente sentiu nas necessidades de cuidar, né? A gente viu que a gente precisava cuidar de pessoas e a gente percebeu que
essa caminhada, essa luta para cuidar de pessoas era uma caminhada muito complicada, porque a gente não tinha vivido isso ainda, né? E a gente... Só um minutinho, vou passar aqui a palavra para a Shirlene logo. Mas nós anotamos aqui na pesca, a primeira era dele, sabe? Aí agora fica essa primeira aqui. Bom dia, meus irmãos. A Dedé falou ontem que para mim não ia ser difícil, não, porque eu já sou professora e eu tenho o costume de falar. Mas uma coisa é falar para réis mortais, outra coisa é falar para mestres e doutores, né? E aí dá medo mesmo, viu, Dedé? Dá medo mesmo, viu? Eu entendo. E uma pergunta, né, que foi feita, que o pastor pediu para a gente falar, o que levou você a cuidar de pessoas? E a Dedé também falou ontem um versículo que é um versículo que ficou muito na nossa primeira célula, né? 1 Tessalonicenses 2:8, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida. E esse negócio de vida, às vezes é até literal na nossa célula, sabe? Porque quando o pastor nos convidou, a gente não sabia que a gente corria perigo de vida, né? E, de fato, algumas situações aconteceu assim mesmo, né? Eu estava viajando e aí o Evaldo ficou, e aí eu cheguei no domingo, e aí no caminho a gente já vinha combinando, olha, quando tu chegar a gente vai almoçar fora e tal, e tal e coisa, né? E aí, eis que Deus, como diz as minhas meninas, o Deus disse, eis que você não vai almoçar fora com ela. E aconteceu uma emergência, né? Uma pessoa que o Evaldo fez o discipulado com ele, o evangelismo mesmo, e ele decidiu dar a vida por Jesus. Ele é usuário de droga, e aí no momento que eu estava chegando, né, o Evaldo já estava na casa dessa pessoa, porque teve uma confusão lá, e aí quando eu entrei dentro de casa, ouvi o alvoroço do lado, e aí todo mundo correu para fora, e essa família veio, né, ao meu encontro, e veio assim, quase que me empurrando para dentro de casa, e eu voltei, o Evaldo ficou lá fora, e quem estava lá fora era um tio desse rapaz com revólver, querendo matar o rapaz, e o rapaz entrou com tudo na minha casa, e eu entrei junto com o Lucas, e fechamos o cadeado, e o outro lá de fora querendo entrar, e aí lá de fora eles diziam, ele vai pular o muro, e aí eu não sabia se abrir o cadeado, deixava o rapaz embora, e eu sei que naquele segundo eu pensei assim, aqui é entregar a vida literalmente mesmo, porque esse homem vai entrar e vai matar todo mundo aqui, ou então o tio dele ia matar o Evaldo lá fora, né? Então, quando o pastor convidou, ele não explicou que ia ter tiro, ia ter bala, né? E aí teve situações pesadas, não é? O que nos levou, não é, a cuidar de pessoas, justamente sentindo essa afeição, como diz esse versículo, foi isso que nós vimos na nossa liderança. O nosso líder, que era o pastor Dário, ele nos ensinou isso com a vida dele, mostrando essa afeição. Como ele disse, nós chegamos na igreja e havia muitos problemas na área financeira, na área conjugal, né? E, inclusive, quando nós chegamos aqui, eu nem sabia que eu tinha tanto problema. E aí eu comecei a entender que eu estava achando que estava tudo bem, e o meu casamento estava muito bem. Aí, depois que eu vim para essa igreja, nessa igreja aqui, aconteceu umas coisas misteriosas. Começou a pipocar problema, a pipocar, e aí esse Evaldo chegou para mim, veio e umas conversas, dizendo algumas coisas, culpa da igreja. E aí, inclusive, depois que nós aceitamos a liderança, né, que eu pensei, agora tá legal, tá tudo bem, e o Evaldo já está muito bem. E aí a minha nora, mãe da minha netinha, ela disse assim, olha, sogra, cuidado, viu? Porque quando a gente é líder, acontecem coisas estranhas. Meu Deus. Ela disse,
Brincadeira, ela disse, mas enquanto líder, pode ser que as provações sejam maiores, até mesmo as tentações. Eu, brincadeira, menina, conversa. E aí, irmãos, quando nós começamos, aí foi que o negócio pegou fogo. Aí pegou fogo mesmo, porque foram problemas muito grandes entre nós mesmos, né? O Evaldo foi ser transparente até demais. E aí nós fomos na casa do pastor, e lá nessa conversa, a forma como eu reagi a uma situação de pecado, a forma como eu decidi lidar, foi uma forma também pecaminosa. E nessa conversa com o pastor, foi uma conversa muito difícil. Vocês não querem ver esse pastor zangado. E foi uma conversa dura mesmo. Mas eu nunca disse isso para ele. Essa conversa foi muito importante para mim. Para ele e para a Arlene. Essa conversa foi muito especial para mim. Porque talvez, como esposa, eu de certa forma, no decorrer da minha vida conjugal, eu fui amadurecendo e tendo que lidar com situações onde o marido tinha se desviado, onde o marido viajava demais, e eu assumi muita coisa para mim. Sofri as consequências disso depois, não é? De ter que lidar com filhos rebeldes e, de certa forma, sozinha, mas eu me achava muito segura. Então, e eu tenho certeza que em muitas situações eu me apoiei no meu próprio entendimento. E nesse dia dessa confrontação, nós saímos de lá, a casa do pastor é perto da casa da minha mãe, nós fomos caminhando de cabeça baixa, literalmente mesmo, capengando e dizendo, a gente não vale nada mesmo. Até aí, sim, mas depois eu comecei a entender. A minha culpa é a minha culpa. E daí, então, eu sei que Deus nos tratou nessa área. E um ano depois, a gente se viu na mesma situação com um casal, vivendo uma situação muito parecida. E como eu louvei a Deus pelas coisas que eu ouvi naquele dia. Aí foi a minha vez, ó. Pegamos esse casal e nós dizíamos as mesmas coisas. Cada um de vocês está se defendendo. Cada um de vocês busca o seu próprio interesse. Vocês não estão entendendo o que é negar a Cristo. E como isso estava no meu coração, porque é algo que eu tinha vivenciado e, para a glória de Deus, eu tinha entendido. Então, todas as áreas que o nosso pastor foi nos instruindo, eu lembro que uma vez, com relação à área financeira, nós vivemos mesmo um momento muito difícil e pessoas da nossa célula se compadeciam, não é? E o pastor passou um dia lá em casa e assim, nesse dia, nessa semana, as coisas estavam assim, o armário estava sequinho e o pastor deixou assim uma oferta. Eu chorei muito com aquela oferta na mão, agarrada e chorando. Como Deus é bom, não é? E o cuidado, né, através de pessoas, né? Isso nos inspirou, irmãos. Como isso nos inspirou? Hoje nós somos ricos. Vocês não sabiam, né? Hã? Eu sou a Batista da Glória. E é verdade, nós somos ricos, irmão, porque nada nos tem faltado. Nada nos tem faltado, pelo contrário, nós temos o prazer de incentivar os nossos irmãos também a ajudar os outros, também a fazerem como nós estamos fazendo. E isso tem enchido o nosso coração de alegria, não é? A forma como tudo que nós aprendemos, nós tivemos esse privilégio, né? E eu chamo privilégio de servir, eu chamo privilégio de viver os problemas dos irmãos. A irmã me disse essa semana, eu estou com pena de tu. Ela disse para mim, eu estou com pena de tu, porque são muitos esses problemas que eu estou trazendo para você. Eu digo, não tenha pena não, que não sou eu que vou resolver. Né? É o próprio Deus. Então, a sua dor, minha irmã, é a minha dor. Se você chora, eu choro com você. Então, faz parte de nós mesmos, não é algo que vai nos
nos fazer triste nem nos pesar. É um prazer e um privilégio muito grande. E essa semana, eu tive um sonho, se eu fosse da pentecostal, eu dizia, eu tive uma revelação, uma profecia. Mas eu tive um sonho, né? Eu contei lá em casa e eu disse, eu não quero nunca esquecer essa sensação. Mas eu sei que sensações passam, né? E eu vi a Virna tá sorrindo, dizendo assim, mãe, você vai contar esse sonho. Que vergonha, né, Virna? E aí, assim, eu sonhei que o céu estava bem pertinho de mim. E foi tão maravilhoso, foi tão especial. E eu via, assim, não sei se vocês assistiram a Mulher Maravilha, mas ela tinha um avião assim que era invisível, né? E tinha um desenho, né? E eu via as pessoas do céu daquele jeito, eram transparentes as pessoas. Eu sei que não é assim, né? Mas essas pessoas transparentes. E aí eu dizia assim, meu Deus, eu acho que Deus está aqui. E aquela sensação era tão forte que Deus estava ali, bem pertinho de mim, que o céu estava ali, que me gerou um temor tão grande. E aí, como se não bastasse aquilo, eu ouvi a voz de Deus. E a voz dizia assim, é isso que a Virna achou engraçada, dizia assim, escreve uma receita. Eu não estava com fome, não, eu estava dormindo, né? A voz dizia assim, escreve uma receita. Aí eu e a nossa célula, eu achei massa que a nossa célula estava lá, né? Aí todo mundo se aperreava para escrever a receita, porque tinha que escrever e tinha que escrever logo aquela receita. E aí nós escrevemos a receita, era um bolo. Só que esse bolo a gente tinha que se apressar em dividir, em dar para quem estava morrendo de fome. E a gente viu na rua as pessoas morrendo, literalmente como se elas estivessem doentes. E nós começamos a dar aquele bolo para aquelas pessoas, e a gente tinha que ir ligeiro. E esse sonho, irmãos, ele mexeu comigo, não porque era um sonho, mas porque é um princípio bíblico. Foi justamente esse temor que nessa semana eu tenho ouvido na nossa igreja. O temor do Senhor, aquele temor mesmo, como diz o pastor Jandro, que dá medo mesmo. Meu Deus, será que eu estou fazendo tudo para te agradar? Meu Deus, será que eu estou fazendo ligeiro isso? Como o pastor Dário, ele falou em Hebreus 12, que a gente tinha que, cercado por tão grande nuvem de testemunhas, né? E aí nesse versículo dizia que é correr. Desde aquele versículo eu comecei a entender que a gente não pode perder tempo. E o pastor Roberto Amorim, ele dizia assim, eu não tenho tempo para perder com isso, né? E a gente gosta de falar assim, não dá tempo. Não dá tempo a gente perder o dia da gente com coisas que vão tirar o foco daquilo que é para a glória do Senhor. E esse sonho me lembrou muito, né, de que Deus está bem perto de mim. Deus está perto da sua igreja. E esse temor, ele deve nos mover. Esse temor, como estava na nossa própria devocional, é o temor, é o caminho da sabedoria, é esse temor do Senhor. Esse temor que vai fazer eu negar a mim mesmo. É esse temor que vai fazer tomar a cruz dos nossos desejos e seguir a Cristo. Então, esse temor tem invadido o meu coração, não por causa desse sonho, mas é porque no sonho eu tive essa sensação de que Deus estava bem perto de mim. E o que é que eu ia fazer diante dessa grandeza e dessa santidade, a não ser entregar a minha vida para servi-lo e agradá-lo. Então, isso é a pergunta que o pastor colocou. O que levou você a cuidar de pessoas? É isso, meus irmãos. Vocês viram porque eu passei logo para... meia desenrolada. Mas a gente continuou com alguns problemas ainda, né? Porque realmente mulher é muito complicado. E aí a gente, na questão do relacionamento discipulador, a gente começou a orar, né? A gente começou a fazer aquelas orações do meio-dia, e a gente, de repente, chega uma irmã e disse, eu quero me envolver no trabalho, né?
uma irmã que a gente não esperava que ela tomasse essa atitude, e realmente ela veio e se prontificou a participar da obra, né? E como também outro irmão também, que ele veio para a nossa célula e ele não participava de reuniões de células, né? E de repente ele começou a ser ativo, né? E assíduo, né? E também começou a falar, a contar sobre seus pecados, sobre a sua vida na célula, né? E isso ele não abria a boca de jeito nenhum. E ele começou, para a glória de Deus, ele começou a se integrar, né? E também sobre essa situação que a Chilene falou, do rapaz lá, né? Foi uma situação também muito, assim, que nos marcou também, né? Nessa caminhada, porque a gente viu, assim, Deus agir naquele momento, né? Porque eu tinha conversado com ele, e no momento que eu tinha conversado com ele, a gente percebia que a família dele queria esconder aquela situação. Nós mesmos na rua, nós não sabíamos que ele passava por essa situação, e provavelmente ninguém da rua. E eu falei para ele, eu combinei com ele da gente procurar um tratamento, e a princípio ele disse que não, mas ele se convenceu de ir para esse tratamento, e eu garanti para ele, disse: olha, amigo, não se preocupe, que a gente vai fazer esse tratamento, eu vou lhe acompanhar, e aqui na rua a gente não vai comentar isso com ninguém, você vai ficar lá isolado, ninguém vai saber. E de repente chega esse tio dele lá afrontando, o cara armado. Ele não estava só com um revólver, não, ele estava com um pedaço de pau desse tamanho também, aquele de jogar basquete, sei lá o que é aquilo. É. Um pedaço de pau grande assim, sabe? Rapaz, e aí esse cidadão partiu para cima desse rapaz com esse pedaço de madeira, e foi uma situação difícil. O cara era um Isaac da vida, e eu tive que segurar esse cara, entrar na frente. E aí, rapaz, foi uma situação muito difícil mesmo, viu? E aí ele queria mesmo matar o menino, o sobrinho dele. E foi o momento que o menino dele escapou, eu segurei ele e correu lá para casa. Foi a hora que a Chilene ia abrindo o portão para ver que zoada era aquela. E aí o rapaz mesmo correu, mesmo na mesma hora, e já foi trancando o portão. Mas assim, o que eu disse a ele, que garantia a ele que ninguém ia saber, na mesma hora a rua lotou de gente, vendo aquela zoada, e o tio dele começou a xingar, a chamar ele de maconheiro, de traficante, de drogado, e gritando mesmo, desesperado na rua, dizendo que ia matar ele. Então, assim, as coisas não é do jeito que a gente quer. Deus é quem diz como é que vai ser a coisa, né? E aquele momento ali foi um pontapé inicial, aonde ele não foi para o tratamento, mas ele caiu em si, e ele voltou a trabalhar, está trabalhando numa instituição também que cuida de gente assim, e ele tá bem, está tranquilo, né? Está vivendo bem, né? E eu queria ver aqui também em Isaías 42, que diz assim, complementando o que a Chilene falou, né? Eis aqui meu servo, a quem sustento o meu espírito, em quem o comprais a minha alma. Pois o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os gentios. Não chamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
em verdade, produzirá o juízo. Ele está falando aqui de uma certa humildade de uma pessoa que poderia se exaltar, né? E outro momento interessante que a gente passou, sobre um aconselhamento que a gente chamou um casal uma vez e foi conversar com o pastor Judas, e eu pude perceber assim a mansidão do pastor Judas, né? E a gente aprende com isso, porque no momento lá eu ficava, pastor, mas ele está fazendo isso, e eu ficava assim, tipo querendo apontar o erro desse rapaz, desse casal. E eu percebia que o pastor, rapaz, não ligava muito assim porque eu estava dizendo, não. O pastor abria a Bíblia e passava para ele, e eu digo, rapaz, eita, cara difícil, né? Mas assim, a gente percebe que a gente aprende com nossos pastores que realmente a gente tem muito erros, a gente erra muito, e a gente tem que não ser passivo com o erro, né? Mas ser misericordioso, irmãos, na questão de ensinar e ter esse amor, esse cuidado com os irmãos, né? Que a gente de repente acha mais fraco que a gente, né? E a gente tem que ter esse cuidado, né? Com eles, né? De levar a palavra e mostrar esse amor, né? A gente não deve acabar de matar quem já está morto, né? A gente não deve esmagalhar a cana quebrada. Amém. Outro desafio que eu esqueci é que, assim, nós, o líder da nossa célula, ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Dário. E aí, de repente, a célula multiplica. Aí quem vai ser líder é Valdo Chilene. Aí a gente tinha que dar o desconto, né, para esses irmãos, porque era um desafio para eles, né? Mas o Senhor tem mostrado a bondade dele, né? Obrigado. Ok, muito legal. Na verdade, eu só quero deixar claro duas coisas antes de passar para frente. Primeiro, ao contrário do que eu disse ontem, 15 vezes 5 não é 45. Alguém sacou, né? Então era 15 vezes 3. Como 15 vezes 3 é 50. Era essa a intenção de tentar mostrar isso para vocês. A outra coisa errada que a gente ensinou para você, que a gente gostaria de corrigir, que na nossa igreja a gente não estimula que os times de basquete usem porretes desse tamanho. Isso é só o time do Evaldo, o time de basquete do Evaldo, que o pessoal entra na quadra com uns porretes desse tamanho. Quero dizer para todo mundo que está vendo, nós não ensinamos isso aqui na igreja. Pessoal, por que nós chamamos essa conferência de compaixão? Atos capítulo 9, versículo 35 a 36. Mateus capítulo 9. Vocês me ajudam quando eu te ensino alguma coisa errada, viu? Vocês me corrigem logo aí para não precisar depois corrigir na conferência do ano que vem. Mateus 9, 35 a 36. O texto diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, eu quero pedir ao Senhor que a gente olhe, ó Deus, para os testemunhos que vimos aqui como uma expressão de gratidão,
e uma afirmação ou uma afirmação de que tua verdade pode ser visível em nossas vidas. Que aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos é algo que de fato o Senhor está fazendo. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, que nesse restante de tempo que teremos, o Senhor nos faça compreender com clareza e inclinar o nosso coração para a obediência com temor e tremor. Que a gente tenha um maior prazer de poder ajudar as pessoas que temos responsabilidade de cuidar, tendo a gratidão de poder entregar essas pessoas ao Senhor, dizendo que está aqui aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Que assim seja no nosso coração, um coração de que de fato se importe em ter um bom testemunho das pessoas, que busque ser cheio do Espírito Santo e cheios de sabedoria. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus, amém. Queridos, Mateus 9, 35 e 36 me mostra um Jesus inicialmente apaixonado, por assim dizer, pelo seu Pai. Quando você vai ler Mateus, um pouco mais à frente, até no Evangelho de João também, há uma declaração do Senhor Jesus de que o que Ele estava fazendo aqui na terra, enquanto estava aqui na terra, tinha um propósito de agradar a Deus, agradar o Pai. Essa era a intenção dele, era por isso que Ele fazia. Havia um amor tremendo do Filho pelo Pai, e é natural porque eles eram um. E Ele fazia tudo o que Ele fazia por amor ao Pai. Ele fazia o que fazia para agradar o Pai. Então o texto começa dizendo que Ele passava por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E aí depois Ele vai dizer que o que Ele fez, que essas coisas que Ele fez porque o Pai tinha ordenado a Ele a fazer. A primeira coisa que eu gostaria, portanto, que nós pudéssemos aplicar à nossa vida, por causa desse texto, é fazer por paixão pelo Senhor. Ou seja, servir por paixão ao Senhor. Para mim é bom pensar, e para mim é legal pensar, por exemplo, na decisão tomada pelo o Judásio, porque ontem à noite o Judásio, a família toda estava reunida lá em Água Branca para a inauguração de um sítio, o sítio da família. E o Gilvão, o irmão dele, insistiu muito para que ele fosse. E aí ele disse: eu não posso fazer, eu não posso ir, porque eu tenho uma coisa para fazer que é mais importante. Eu não posso deixar de faltar à conferência Compaixão. E ele só ia faltar se ele quisesse, ele poderia dizer assim: eu vou faltar só um pedaço, porque ele poderia ficar aqui um pouco da tarde e depois pegar o avião e ir para Água Branca. Mas ele decidiu que não, ele ficaria aqui. Eu tomei conhecimento que a Liz está com febre. A Liz, a filha do Genildo e da Carol, que deram testemunho ontem, que quase não param de falar. Então, com febre. E talvez poderia argumentar: poxa, minha filha está com febre, então eu não vou faltar à conferência Compaixão. Mas então eles disseram: não, vou deixar alguém cuidando da minha filha, vou confiar que Deus vai cuidar da minha filha e eu vou para a conferência Compaixão. Esse tipo de atitude que coloca o reino de Deus como uma coisa mais importante, demonstra paixão por Cristo. Paixão por Cristo. E de uma extrema confiança. Alguém já me disse uma vez: Dário, ninguém vai voar se ele não se lançar no ar. Enquanto ele ficar sentado ou em pé no chão firme, ele não vai voar. Ele tem que se lançar para que ele comece a voar. E de fato, viver pela fé não é possível até que você se lance. Até que você tome. Enquanto você estiver tomando decisão porque você se sente seguro que as circunstâncias vão cuidar de você, vão dar apoio para você, você não vai viver pela fé. Quando você se lança no ar sem ter algo firme no chão, que você mesmo possa ver, que você mesmo tenha confeccionado, que seja resultado do seu poder, da sua capacidade, enquanto você se lançar, você não vai estar vivendo pela fé. Mas quando você se largar do chão, se você começar a flutuar e se lançar, dizer assim: Senhor, eu vou confiando em Ti. Aí sim você vai ter uma experiência maravilhosa de ver Deus operando milagres. Os milagres vão ser do tamanho da fé que você aplicou. Se você creu realmente e foi ousado para se lançar em coisas maiores, então os milagres evidentemente serão maiores. Se o Senhor mandou você fazer, chamou você para ser um missionário na África, você vai ter que abrir mão de um bom emprego aqui para ser missionário na África, e você se lançar, os milagres que você vai viver na África são muito maiores do que aquele que disse simplesmente
que vai pregar para o vizinho, para o outro vizinho, que vai ficar confortável na sua cama assistindo um filme, assistindo um futebol, e na hora que tiver um tempo vai evangelizar alguém. Ele não vai ter muito milagre para testemunhar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quanto mais vocês se lançarem, maiores os milagres que vocês vão viver. Isso demonstra, as pessoas que vivem assim demonstram uma grande paixão pelo Senhor. A segunda coisa que esse versículo mostra é que enquanto ele, apaixonado com essa paixão, e esse é o sentido de paixão, um coração que arde em favor de, enquanto Cristo fez isso em relação ao Pai, ele olhou para a multidão e teve compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. E aí a minha pergunta é, quando você olha para as pessoas da sua célula, o que precisam de cuidados, que estão vivendo numa situação aflitiva, que estão vivendo desamparados, porque estão numa realidade de cuidado em que o líder está sobrecarregado, quando você olha para aquelas pessoas, você se compadece delas e chega sempre, Senhor, eu quero que o Senhor me use, porque eu tenho compaixão dessas pessoas, porque estão aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E eu quero me colocar à disposição do Senhor para que o Senhor me use para fazer isso, porque eu tenho compaixão delas, eu sinto o que elas estão sentindo, eu me interesso por aquilo que elas estão se interessando. Se elas estão aflitas e desamparadas, eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar para abençoá-las. Ou você é o tipo da pessoa que diz, Deus me livre? Não diga Deus me livre, diga Deus me use. Porque se você olhar como Cristo olhou para a multidão, você não vai ser alguém que vai dizer, eu espero que alguém um dia faça alguma coisa por elas. Mas você vai dizer assim, eu quero que o Senhor me use, porque para mim não é suficiente ficar olhando para essas pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, e eu não fazer nada. Eu quero fazer alguma coisa para ser usado pelo Senhor. Por isso, a Conferência Compaixão, na sua marca, ele tem esse nome Compaixão, e o com parece que está meio quebrado, né? Está afastado do paixão, porque ao mesmo tempo são duas palavras e uma só palavra: paixão por Cristo e compaixão pelas ovelhas. Hoje, depois de ter visto ontem o perfil TES, nós gostaríamos de compartilhar, gostaríamos de conduzir você a olhar para uma realidade que é mais profunda. Ontem, praticamente, nós falamos daquilo que está aqui na superfície. O perfil TES, que nós queremos que cada líder corra atrás de ter, os 8 hábitos que precisamos viver e os programas que nós também precisamos viver. Nós falamos dessas 3 coisas ontem: o perfil, os hábitos, que é o padrão do ministério, e o programa da célula. E é interessante que havia um pastor assistindo a conferência pela internet, e aí ele me mandou a mensagem, ele disse, Dário, não deveria ser, onde você falou programas, não deveria ser princípios, ou seja, oração, compaixão, evangelização discipuladora e etc. Não são princípios. E esse é um negócio interessante, porque sim e não. Ao mesmo tempo que nós realizamos programas como o que descrevemos ontem, por baixo existem princípios que fluem. Ou seja, existe um princípio que diz que a igreja precisa viver como uma só, em unidade. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, todos são textos que mostram que a igreja deve viver em unidade, deve viver essa comunhão. Romanos capítulo 12 também vai falar sobre isso, 1 Coríntios capítulo 12 também vai falar sobre isso. São textos que mostram que a igreja, são textos que têm princípios que mostram que a igreja precisa andar coesa. Mas a ideia é que esses princípios precisam fluir para a margem e se transformar em atitudes, em decisões. Esses princípios precisam se transformar em estratégias. Esses princípios precisam se transformar em programas. E eu preciso me organizar para viver esses princípios. E aí o detalhe é, os programas, eles podem se alterar. E a maneira como você vê a nossa igreja aplicando os programas, a ordem do encontro, a nossa recomendação de aplicar os 8 hábitos, a organização que nós temos, ela não é sagrada. O que é sagrado são os princípios que estão por baixo dela e que sustentam esses programas. Eu compliquei ou deu para entender?
Então, por que eu estou organizando a tocha de oração? É porque na Bíblia diz, quando vós tiverdes célula, eis que farás tochas de oração, em que... Não, a Bíblia não tem isso aí. Mas a Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Sim, esse é um princípio. Tocha de oração é um programa baseado num princípio. Deu para entender isso, queridos? Então, os programas, eles não são sagrados, eles podem ser alterados. Os princípios, você não pode mexer, ok? E aí, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos, que quando nós falamos sobre esse monte de programa, existe uma vida que flui através delas, ou flui por meio desses programas. Olhando para o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 10 e 12, eu coloquei os textos aí, mas honestamente, me parece que se eu tivesse sentado no seu lugar, eu estaria com a minha Bíblia aberta, e eu estaria sublinhando essas expressões que estão em destaque no slide. O texto diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. Nessa primeira parte, nesse primeiro parágrafo do nosso texto, o que nós percebemos é que os profetas, lá no Velho Testamento, eles já estavam falando de uma graça que estava destinada à igreja do Senhor Jesus. Preste bem atenção, os profetas no Velho Testamento, eles já começaram a profetizar a respeito de uma graça que se manifestaria para a igreja, que se expressaria dentro da igreja, que a igreja ia experimentar. E aí, esses mesmos profetas, eles investigaram, eles examinaram essas escrituras, essas mesmas escrituras que eles estavam profetizando, procurando saber qual era o momento, em que circunstância, o Espírito que habitava neles, o Espírito de quem? O versículo 11. O Espírito de Cristo. E aqui é um detalhe, que não sei se você está percebendo a conexão, ele está usando um personagem que só é visto no Novo Testamento, dizendo que esse mesmo personagem, que era Cristo Jesus, o Messias, já estava falando para os profetas no Velho Testamento. Aquilo que os profetas estavam escutando, era o que Cristo queria que futuramente a igreja percebesse. E a igreja vai perceber o seguinte: isso que nós estamos ouvindo hoje, esse mesmo Espírito que habita hoje na igreja, já falou através dos profetas lá atrás. E o que foi que esse Espírito predisse? Ele predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que iam se seguir àqueles sofrimentos. Vocês lembram de quando Isaías, no capítulo 53, fala sobre o servo sofredor? E ele fala do sofrimento que o servo passaria, ele descreve o sofrimento que o servo passaria. No final daquela profecia, ainda no capítulo 53, e ele vai dizer assim: mas no final ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O que esse texto de Pedro está dizendo é, aquele Isaías, por exemplo, quando profetizou os sofrimentos, também profetizou as glórias que viriam decorrentes do sofrimento de Cristo Jesus. E aí então ele parte para o versículo 12 dizer: a eles, ou seja, a esses profetas, foi revelado que eles estavam profetizando ou ministrando não para si próprios, mas para vocês, igreja de Cristo Jesus, quando eles falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas. Olha a cronologia aí, gente, presta atenção na cronologia. Os profetas falaram lá atrás, pelo Espírito de Cristo, ele está no versículo 11, o Espírito de Cristo está falando aos profetas lá atrás, e agora essa mensagem dos profetas está sendo pregada hoje para a igreja, através do mesmo Espírito. Ele está querendo destacar isso. Olha,
O mesmo Espírito que falou com os profetas no Velho Testamento é aquele que agora está usando pessoas que estão falando a vocês, anunciando a vocês, pregando a vocês o Evangelho. Coisas que os anjos anseiam observar. Pedro está insistindo aqui. O negócio não é vocês. Vocês são um detalhe no processo. Quem está realizando essa obra, há muitos séculos atrás, é o Espírito de Cristo. Existe uma vida que flui através do seu ministério. Eu sei que isso não parece ser prático, mas eu não sei se existe alguma coisa mais importante do que isso. Por quê? Quantas vezes você já ficou chateado porque você cumpriu todos os 8 hábitos, mas a célula não modificou, parecia que não saía do lugar? Quantas vezes você se preparou para evangelizar, você sonhou evangelizando um colega do trabalho, você lá expôs o evangelho para ele e ele não se converteu? Quantas vezes você chamou alguém para conversar e aconselhou aquela pessoa sobre a mudança que tinha que acontecer na vida dela e essa mudança não aconteceu? E normalmente para quem que você olha? Ou você olha para ele, ou você olha para você. Ou você diz, é porque ele não tem compromisso, ou você diz, tem alguma coisa errada comigo. Você nunca para pensar, não, deixa eu me corrigir isso, você é tentado a não querer perceber que acima dele e acima de você existe um ministério sendo realizado pelo Espírito de Deus. E na verdade não é o que você vai fazer e não é a resposta que ele vai dar que é a coisa mais importante nesse processo. A coisa mais importante é a ação poderosa do Espírito de Deus e soberana do Espírito de Deus. Porque há um controle muito grande. Nós estamos falando de um lapso de mais de 700 anos, ou de cerca de 600 anos, entre Isaías e o Messias chegando aqui. E havia um controle, porque esses 600 anos o Espírito diz, é isso que vai acontecer. O Espírito de Deus está controlando a história. E no tempo que o apóstolo chama de a plenitude dos tempos, ele diz, é agora o dia da vinda do Messias. E qual era o seu plano, qual seria o seu plano para que o apóstolo Paulo se convertesse? É que se levantasse o apóstolo Pedro, que já tinha uma experiência de ter caminhado 3 anos e meio com Jesus, e encarasse o apóstolo Paulo, apresentasse o plano de salvação, contasse o testemunho da vida dele, e o apóstolo Paulo se convertesse? Talvez fosse esse o plano, talvez a expectativa que você teria sobre a conversão de alguém seria assim. Mas acontece que o plano do Espírito de Deus em relação à conversão do apóstolo Paulo era muito diferente daquilo que era o padrão. O apóstolo Paulo, ele não estava naquela multidão, ele não se converteu naquela multidão de Jerusalém do dia do Pentecostes. Ele não se converteu quando Pedro pregou depois que ele foi solto da prisão. Ele não se converteu porque um dos apóstolos que andou com Jesus o convenceu numa discussão, num debate, de que ele precisava entregar a vida para Jesus. Ele se converteu no caminho de Damasco, sozinho, ao lado de 2 soldados gentios, e Deus o derrubou do cavalo, deixou ele cego, para que quando ele abrisse os olhos, a primeira coisa que ele visse fosse a glória de Deus. Assim Deus decidiu fazer. E é meu estímulo para você, antes de você correr para servir, corra para o Senhor. Antes de você encher sua agenda de um monte de coisa para fazer, vá para a presença de Deus. Encha-se do Espírito do Senhor, porque mais do que da força do seu braço, você precisa dessa vida que flui através de você. Portanto, há 2 coisas nesse texto que me chamam a atenção, 2 coisas que foram utilizadas e que são chave para a vida da igreja. A primeira coisa é o Espírito de Deus, mas tem uma outra coisa que aparece sempre, em todo o tempo. No versículo 10, eles falavam da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. O que me chama a atenção quando o texto fala isso aqui? Os profetas não receberam as escrituras direto do Senhor? Não foi isso? A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 1, que eles foram inspirados pelo Espírito de Deus.
Então, para saber o que ia acontecer, o que foi que eles fizeram? Eles correram atrás de uma nova revelação? Não. Eles foram investigar e examinar as escrituras que haviam sido reveladas a eles mesmos, para entender o tempo e as circunstâncias em que Cristo viria. O tempo e as circunstâncias. O que eu estou querendo chamar a atenção de você é que a experiência que os profetas tiveram do Espírito Santo inspirá-los e revelá-los a palavra do Senhor para os próprios profetas era menos importante do que a própria palavra. Vou repetir isso. A experiência de ter pelo Espírito Santo ter sido revelado a eles as Escrituras era menos importante do que a própria palavra, a própria revelação. A palavra era mais importante do que a experiência. Sabe o que eu estou dizendo? O que é que esses profetas diriam para você sobre o que é que foi mais marcante em ter sido usado? O que é que Isaías diria? O que é que Jeremias diria? Oséias, Joel, Amós? O que é que eles diriam a respeito da experiência de terem visto a revelação, ouvido a revelação de Deus das Escrituras? Você acha que ele diria, a coisa mais bacana foi porque eu estava no jardim, e ali no jardim apareceu uma flor que balançava assim, e naquela flor eu vi o rosto de Deus, e Deus falou comigo. É isso? Não. A coisa mais importante era o que as Escrituras estavam dizendo. E essa mesma palavra que aparece no versículo 10, também aparece no versículo 12. O versículo 10 e o 11 fala do Velho Testamento. O versículo 12 fala do Novo Testamento. Mas em ambos os casos, a coisa que é destacada, além da ação do Espírito de Deus, é que a palavra do Senhor estava sendo anunciada. Por isso, grave essas duas coisas. Quais são as duas coisas que você precisa para tocar poderosamente a sua célula? Quais são as duas coisas que você precisa para tocar poderosamente a vida das pessoas? O Espírito de Deus e a palavra de Deus. Precisa de grana? Não precisa. Precisa de carro? Não precisa de carro. Precisa ter uma moto? Não precisa ter uma moto. Precisa ter saúde? Não precisa ter saúde. Há duas coisas que são suficientes para tocar a vida das pessoas: o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que nós ontem falamos sobre diversos programas, mas nós não podemos esquecer o que está por baixo dos programas. Se você olhar para o texto de Colossenses capítulo 1, você vai perceber algo semelhante, porque ali nós vemos a ação da palavra de Deus e do Espírito de Deus nesse texto. Eu só coloquei uns pedacinhos aí, eu recomendo que você mesmo abra a Bíblia em Colossenses capítulo 1, para perceber essa realidade. No texto de Colossenses, capítulo 1, a preocupação do apóstolo Paulo, nesse primeiro momento, é dar graças a Deus, porque a igreja tinha sido dado aquilo que os gnósticos não tinham. Os gnósticos batiam no peito e se enchiam, se achavam os reis da cocada preta, os iluminados, porque conheciam coisas que pessoas comuns não conheciam. Segundo eles tinham uma certa iluminação especial. O apóstolo Paulo diz, olha, deixa eles falarem, quem tem mesmo a iluminação especial são vocês. Vocês mesmo é que possuem o que há de mais precioso e importante, e a revelação mais preciosa e importante. Em Colossenses capítulo 1, se você olha para o versículo 6, ele vai dizer assim, a partir do versículo 3, ele vai dizer, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou a vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e vai crescendo. Vocês estão percebendo quem é o sujeito dessas orações? Quem é que está frutificando? Quem é que está crescendo? O evangelho.
Veja como a própria palavra de Deus concede poder e personalidade ao próprio Evangelho. Ou seja, o Evangelho sozinho, ele já é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho está frutificando. Quando você prega a palavra para alguém e alguém se converte, não é porque você é o cara. Se você expôs o Evangelho, foi esse Evangelho que tocou o coração dele. Foi o Evangelho que fez com que aquela pessoa se convertesse. Foi o Evangelho que fez com que aquele casal colocasse em ordem o seu casamento. Foi esse Evangelho que fez com que aquele colocasse em ordem as suas finanças. O Evangelho sozinho, ele já tem capacidade para fazer isso. E o texto mostra isso no versículo 6. Quando você chega no versículo 10, ele vai dizer: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Interessante. O apóstolo Paulo está usando os mesmos verbos que ele usou para o Evangelho, agora está usando para as pessoas. Por quê? Porque esses irmãos estavam cheios do conhecimento. Isso está no versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe por que vocês estão cheios do conhecimento? Porque eu nunca parei de orar e de pedir ao Senhor que enchesse vocês do conhecimento da verdade. Porque agora, como o Evangelho frutifica e cresce, e vocês estão cheios desse Evangelho, então o Evangelho está frutificando e crescendo através de vocês. É inevitável. Se você gasta tempo na presença de Deus, em oração, e agora aqui em estudo da palavra de Deus, é inevitável o fruto e o crescimento. Por que eu acrescentei oração? A gente estava falando da palavra. É porque a oração é que faz com que o Espírito se mova. Deus, na sua soberania, decidiu que seria assim, que o Espírito de Deus se moveria através da oração. Então, se eu só preciso do Espírito de Deus e da palavra, então eu vou usar a palavra e orar para que o Espírito de Deus haja sobre a palavra, para que o impacto aconteça na minha vida e na vida da minha célula. Deu para entender, irmãos? Essa é a vida do Senhor que vai sendo produzida e que vai tocando as pessoas. Então eu teria duas formas de resumir o que Cristo espera de um servo dele. O que Cristo espera do Senhor. Essa é uma frase do livro A Treliça e a Videira. E nesse livro diz assim: um cristão apresenta uma verdade da palavra de Deus a alguém, orando para que Deus faça a palavra produzir fruto por meio do Espírito Santo. Isso é videira, o resto é treliça. O que ele está querendo chamar a atenção? Lembra que eu falei das estruturas e dos programas ontem? Aquilo é treliça, ou seja, é a estrutura. Vocês sabem o que é treliça, né? O pessoal faz tipo uma armação para poder o pé de uva, a videira, crescer através daquela armação. A armação não tem vida. A armação só é uma estrutura para a videira crescer e produzir fruto. Assim, quando nós organizamos a coisa como organizamos ontem, perfil 10. Para discipulado você usa o pai. Você tem os 8 hábitos. Tudo ali são estruturas que nós estamos criando para que a videira possa crescer através dela. Agora, nós criamos expectativas em cima da estrutura? Qual é a expectativa que nós temos com a estrutura? É que ela só sirva para apoiar a videira. Mas de onde é que vai vir o fruto? Da videira. O fruto nunca vem da treliça. O fruto nunca vem da treliça. Entenda bem, a treliça não é importante? Não, a treliça tem sua importância. A importância da treliça é servir de apoio para que a videira possa crescer. Então, preste atenção, os 8 hábitos que eu estou praticando, que eu organizei, qual é a importância dele? É só organizar aquilo na minha cabeça para viver a videira, que é sonhar orando.
Sonhar orando, independente de como você chame isso, é um princípio que faz o seu ministério produzir frutos. Convidar pessoas, quando eu digo convide pessoa toda semana, eu digo, não, eu vou convidar todo dia. Tá bom, pois vai todo dia. Mas o importante é por que você está convidando? Porque você quer uma oportunidade para que o Espírito de Deus use a palavra para produzir frutos. É esse o propósito. Deu para entender, irmãos? Então nós precisamos focar, porque o que o cristão precisa é apresentar a verdade da palavra de Deus a alguém e orar para que Deus faça a palavra produzir fruto por meio do Espírito. A segunda coisa que fica claro para mim, também uma declaração da Trelice e a Videira, é que a obra que Deus está fazendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. O que é que Deus está fazendo esse tempo todo? Ele está usando a palavra dele para organizar, ou melhor, para fazer crescer o seu povo. É isso que Deus está fazendo. Simples assim. Tem uma igreja na África que, uns 10 anos atrás, essa igreja já tinha 1000 líderes. 1000 líderes. Uma igreja composta, na sua maioria, por analfabetos. Uma igreja que tinha um pessoal com pouco conhecimento. Todo o treinamento de liderança que eles recebiam cabia numa página de folha de papel A4, ou numa folha de papel A4, frente e verso. Era o treinamento de liderança que eles conseguiam dar para aqueles líderes. Mas já eram 1000 líderes nessa igreja. O que o pastor falava todo domingo, o que o pastor falava nos treinamentos, o que ele lia, eram as Escrituras Sagradas. Era a palavra de Deus. E a maneira como ele teve que organizar, como foi obrigado a organizar, dadas as limitações da sua igreja, foi um treinamento que cabia em 2 páginas de uma folha de papel A4. Mas eram as Escrituras. Mas era a palavra de Deus. E Deus usou a palavra, dentro da limitação que aquelas pessoas tinham, com a ação do Espírito de Deus, para fazer com que ela produzisse fruto. E em todo o canto do mundo, é isso que Deus está fazendo. Onde a igreja está frutificando e crescendo, Deus está usando a palavra dele e o Espírito dele. Tem 3 implicações disso aí. A primeira, é tempo de deixar de lado as nossas ambições egoístas e insignificantes e de nos dedicarmos à causa de Cristo e do Evangelho. Quais seriam essas ambições egoístas e insignificantes que nós deveríamos deixar de lado? Você pode imaginar? Alguém me daria alguma dica? Que ambição egoísta e insignificante diante do reino poderia servir de exemplo para que nós entendêssemos, isso eu preciso deixar de lado por causa de Cristo e do Evangelho? Talvez você possa pensar, bom, ele deve estar falando do meu doutorado. Eu tenho me dedicado demais para o meu doutorado. Talvez você esteja pensando que o que ele está falando é do meu tempo que eu me dedico ao trabalho, porque eu trabalho demais, então eu devo trabalhar menos. Na verdade, o texto vai muito mais além disso e cobra um preço muito mais alto do que esse. Se você não paga esse preço, se você não é capaz de conduzir o seu doutorado sem se afastar do reino de Deus ou do ministério, se você não é capaz de trabalhar o suficiente para sustentar a sua casa, sem abandonar o ministério, então você está muito aquém do preço que o texto está exigindo. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de Marcos, se alguém não for capaz de amar menos a sua própria família por causa de mim e do Evangelho, ele não é digno do meu reino. Você precisa pagar o preço de ver membros da sua família não amando você, ou criticando você, ou deixando de cuidar de você, até rejeitando você, por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Vale a pena isso? Assim, essa pergunta que, nesse momento, eu estou pensando que nem faria sentido eu fazer. Por que eu perguntaria, vale a pena deixar essas coisas de lado por causa de Cristo e do seu Evangelho? Deveria ser óbvio para qualquer um que entregou sua vida a Cristo Jesus, pensar que não há nada mais precioso na minha vida do que Cristo e o seu Evangelho. E se alguma coisa me atrapalhar de viver um relacionamento e cumprir o meu ministério com Cristo e para com o Evangelho, então esta coisa não é digna de mim.
Deus é capaz de levar você a concluir seu doutorado, a ter o sustento da tua casa, sem que você tenha que abandonar o ministério, sem deixar seu ministério de lado. Nós temos exemplo de pessoas aqui na igreja que são doutores e que um dedicou-se ao ministério e não se afastou dele, e um está com a vida estragada. Porque não compreenderam que Cristo e o Evangelho são muito mais preciosos do que qualquer outra coisa. Há uma segunda implicação. O crescimento que Deus está buscando é o crescimento de pessoas e não da treliça, e não da estrutura. Você pode bater palma para o tamanho do prédio que a Igreja Batista da Glória tem? Você pode bater palma para a quantidade de programas que nós conseguimos fazer? Mas honestamente, Deus não está batendo palma para essas coisas. Deus não está valorizando o fato que nós temos ar-condicionados funcionando na igreja. E eu acho que já pode ligar mais um. Deus não está empolgado com essa realidade de que nós temos uma boa estrutura de programas e de treinamento dentro da igreja. Deus ele tem se preocupado com pessoas. E se nós estivéssemos, nesse momento, dando um treinamento só no gogó, debaixo do pé de pau, eu em cima de uma daquelas caixas de transportar fruta, e dizendo para os irmãos, abram a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, abram a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Deus ia usar a palavra e o Espírito para realizar a mesma obra. A mesmíssima obra. Deu para entender, irmãos? O crescimento que Deus está buscando não é da Igreja Batista da Glória poder levantar a voz e dizer, nós já temos 660 pessoas, que agora os números atualizados, 660 pessoas. Não é isso. Não é o crescimento da Igreja Batista da Glória, é o crescimento do reino dele. São pessoas que são acrescentadas à igreja dele o tempo todo. Por isso é que não faz sentido alguém dizer assim, eu nunca me vejo longe da Igreja Batista da Glória. Assim, pô, talvez Deus veja. Talvez Deus veja você longe aqui dessa igreja, servindo em um outro lugar depois do que Ele deu a você. Nós nos amamos e queremos estar juntos, é inevitável, corremos a carreira da fé juntos, é inevitável que a gente goste de estar um com o outro. Principalmente se alguém sabe fazer cuscuz. Nós gostamos de estar junto dessas pessoas. Nós queremos estar com essas pessoas. Mas a palavra de Deus está dizendo, essa estrutura de vocês não é para ser glorificada. O meu reino e eu mesmo sou aqueles que precisam ser, são esses que precisam ser glorificados. Terceira implicação é que esse povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito Santo, quando ele aplica a sua palavra no coração de pessoas. Para mim isso é precioso. Sabe por quê? Porque esse princípio que vocês estão vendo aqui, essas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, desde ontem até agora, eles vão ser úteis aqui numa igreja de 660 pessoas, que tem uns irmãos com a média de salário muito boa, mas vão ser tão úteis quanto numa igreja lá em Capitão de Campos, com um grupo muito menor do que esse, com pessoas mais simples do que nós. O mesmo poder e o mesmo Espírito vai agir em qualquer circunstância. E às vezes, age em pessoas mais simples, porque elas não têm uma estrutura para confiar. Elas só têm Deus e a palavra para crer. Essas pessoas podem produzir muito mais frutos do que aqueles que possuem prédios com ar-condicionado, microfone de cabeça para o pastor ficar se mexendo todinho para o pessoal não dormir. Como devemos pensar então sobre o ministério de todo mundo, da igreja, em contraste com o ministério de pastores, mestres e evangelistas ordenados? Eu quero aqui derrubar a ideia de que existe um pessoal que é mais santo, que um pessoal que é mais ungido e um pessoal que é orelha seca na igreja. E os mais ungidos orientam os orelha seca, que vão todo tempo estar pecando, exceto os lá da cabeça. A ideia é entender que na verdade, Deus não chamou só o Judásio, o Dário, o Jandro. Deus não chamou só os que atualmente são líderes. Deus está chamando a todos para servir. Eu devo dizer para você que o preço que nós vamos ter que pagar por isso talvez seja alto. Mas vai valer a pena.
Porque o que eu tenho ganhado no meu ministério e as alegrias que eu tenho tido no ministério são muito maiores do que o preço que eu tenho pago para servir. A minha satisfação de servir ao Senhor é muito maior do que o preço que eu tenho pago, que minha família tem pago para servir. Olha para o que diz Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. O que eu percebo nesse texto, que essas palavras que estão em negrito, acompanhar-me e seguir-me, originalmente são as palavras que são utilizadas para dizer o que é ser discípulo. Discípulo é alguém que acompanha. Discípulo é alguém que segue. Esses dois verbos falam sobre ser discípulo. A minha questão é: você é um adepto de uma igreja batista ou você é um discípulo de Cristo Jesus? Se você diz assim, eu sou discípulo de Cristo Jesus, você está me dizendo, eu quero acompanhar a Cristo, eu quero seguir a Cristo. É muito mais do que seguir a Igreja Batista da Glória, acompanhar o pastor da Igreja Batista da Glória. Eu quero acompanhar a Cristo, eu quero seguir a Cristo, eu quero ser discípulo de Cristo Jesus. Pois muito bem, qual é o preço que precisa ser pago para seguir a Cristo Jesus? Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. As duas ideias quer dizer, considere a sua vida sem valor. Ah, mas isso não soa agradável. Meu nome é a Igreja Batista da Glória. Considere a sua vida sem valor. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz alguma coisa semelhante, vocês lembram? Porque eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, senão que cumpra o chamado do Senhor. Sabe o que eu queria que os irmãos percebessem? É o que parece ser difícil largar, é justamente aquilo que nos frustra na nossa caminhada com Cristo Jesus. O que parece ser difícil largar é justamente o que nos frustra na nossa caminhada com Cristo Jesus. O que é mais difícil largar? As suas horas de trabalho que lhe dão mais grana? O que é difícil largar? O seu projeto de mestrado, de doutorado? O que é difícil de largar? É um tempo de descanso com sua família, de passeio com sua família? Por que você faz essas coisas? Ah, porque eu amo estar com a minha família, porque eu relaxo, eu fico de boa, boto os pés para cima, vou assistir filme, eu vou ficar sentado na porta de casa, os meus filhos vão jogar bola no quintal, não tem mais isso, mas alguma coisa assim, vão jogar videogame. Eu amo esse negócio porque relaxa, porque me descanso. Por que eu gosto de trabalhar tanto? Porque isso me dá muito dinheiro e mantém minha mente ocupada. Por que eu gosto de fazer doutorado e por que eu gosto de fazer mestrado? Porque nas universidades as pessoas só reconhecem aqueles que têm títulos. Ou eles não vão me remunerar melhor, ou então daqui a pouco eu vou ficar de escanteio porque eu não tenho esses títulos. É por isso que eu faço essas coisas. Bom, eu diria para você que talvez você possa reavaliar o motivo pelo que você faz essas coisas. Você tem um tempo com sua família, é importante. Você vai separar um tempo para estar com sua família, porque você tem um propósito de glorificar a Deus enquanto você está junto e abençoa a sua família. Você vai fazer o seu mestrado, você vai fazer o seu doutorado, porque você quer que no mestrado e doutorado Deus use você e você seja glorificado com o conhecimento que você está adquirindo. Você vai passar a trabalhar o suficiente para sustentar a sua casa, porque você sabe que preguiçoso, na verdade, está desobedecendo a Deus. E você vai trabalhar o suficiente, não vai passar do suficiente, porque você sabe que não adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos amados Ele dá enquanto dormem. Você vai fazer exatamente aquilo que Deus mandou você fazer, no trabalho e nos estudos. É isso que você vai fazer. E a sua alegria em fazer essas coisas é fazer de tal forma que agrade o Senhor. Eu cuido da minha família, eu tenho um tempo com minha família, eu tenho um tempo com meus estudos, eu tenho um tempo com meu trabalho, de tal forma que agrade a Deus. Porque eu não estou fazendo isso por prazer próprio, eu estou fazendo isso por um prazer que Deus me deu. E meu prazer está no Senhor. É nele, é por causa dele que eu faço essas coisas. Meu querido, pelo amor do Senhor, reavalie a maneira e o motivo por que você faz cada uma das coisas que você faz no dia a dia. E foque agora, transforme todo o seu dia em um tempo de adoração a Deus.
Todo o seu dia no tempo de adoração a Deus, você vai fazer um negócio, louve e adore o Senhor naquele negócio. Você precisa vender seu carro, louve e adore a Deus enquanto você vende seu carro. Você precisa comprar uma casa, louve e adore o Senhor enquanto você compra a sua casa. Você precisa estudar e preparar um trabalho, louve ao Senhor e adore ao Senhor enquanto você faz tudo isso. Você vai apresentar sua tese de mestrado, você vai louvar e engrandecer o Senhor na apresentação do seu mestrado, mas faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Esqueça os sonhos tão pequenos e pífios que existem nesse mundo. Se o teu sonho se reserva aquilo que o mundo te dá, você é um dos mais dignos de compaixão. Se os teus sonhos se reservam a essa vida, eu deveria ter compaixão de você, porque você é miserável. Agora, se você consegue levantar o olhar para o Senhor e começar a sonhar com coisas eternas, aquilo que você vai estar sonhando, Deus vai realizar. Porque agora os teus sonhos se combinaram com os sonhos de Deus. Há uma implicação para isso. Quando eu olho para Efésios capítulo 4, no versículo de 11 a 16, e há algumas coisas que eu sublinharia aí, você que vai estar aqui hoje à noite, vai ouvir isso com mais detalhes, mas eu queria só destacar que o motivo pelo que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas no passado, e que hoje designa evangelistas, pastores, mestres, é o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Veja como o texto é precioso e como a Bíblia ela tem uma unidade soberana, ou seja, Deus cuida para que ninguém falhe na hora de revelar as Escrituras. O meu papel como pastor dessa igreja é preparar você para a obra do ministério. Porque se você é discípulo de Jesus, você se esvazia de você mesmo, você nega-se a si mesmo para segui-lo e para realizar a obra que ele mandou você fazer. Tá, mas agora o texto está dizendo que você precisa de um pastor que treine você para fazer isso. E a palavra de Deus vai mostrar que esse treinamento, na verdade, é a exposição da palavra para que você não seja como um menino levado de um lado para outro por todo o vento de doutrina. É isso que vai dizer a continuação do texto. Se eu encher a mente de vocês com a palavra de Deus, como eu estou fazendo nesse momento, para que vocês possam realizar a obra dele, vocês vão poder seguir a verdade em amor, como está no versículo 15. Vocês vão seguir a verdade em amor. Que verdade? A verdade que os versículos anteriores disseram que os pastores vão ensinar à igreja para prepará-los para a obra do ministério. Enquanto os pastores fazem isso, enchem de você a verdade, vocês podem seguir essa verdade em amor. E vocês vão poder crescer em Cristo Jesus. E aí de novo ele volta, ele faz essa combinação da palavra com o Espírito de Cristo. Porque eles seguem a verdade e crescem no Espírito, ou crescem em Cristo. Percebe isso? Os dois elementos importantes para o crescimento da igreja. E aí o que vai acontecer? Qual é a estratégia que o texto está apresentando? Que todo o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de quantas juntas? Todas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que parte? Cada parte realiza a sua função. A engrenagem funciona com cada um dos membros da célula fazendo a sua parte. E você não deve ficar contente até que você tenha montado uma rede de discipulado piramidal dentro da sua célula. Gostou do termo? Rede de discipulado piramidal. Não parece assim ser ungido o termo, né? Deixa eu transformar a coisa de forma mais ungida. Você precisa levar todos a discipularem uns aos outros, seguindo o mais novo, o exemplo do mais experiente na fé. Agora ficou mais espiritual, não ficou? Então você monta assim, está aqui o mais experiente, ele está discipulando 2 ou 3, esses 2 ou 3, cada um deles discipulando 2 ou 3, e assim você monta o discipulado, a rede de discipulado. Dessa forma, todo mundo está agindo para o crescimento do corpo. Cara, isso é um sonho.
É fantástico isso que Deus faz, a maneira como Deus organiza. Ele tira a dependência das pessoas do pastor. E ele leva as pessoas a dependerem da palavra e do Espírito de Deus. Porque todo mundo está apoiado, não no pastor. Porque é precioso que esse texto, ele desfaz aquela ideia do pastor como o super crente, e pode dar não sei o quê, e põe o pastor numa posição de treino. O pastor só está lá para treinar. Mas quem é que a igreja segue no versículo 15? Versículo 15, segue, qual é o complemento do verbo segue? Segue a verdade, não segue o pastor. Segue a verdade em amor. Eles seguem a Cristo, que é o cabeça. O pastor passa a ser apenas alguém que tem a função de treinar a igreja para realizar a obra. Isso é fantástico, isso detona qualquer pastor que queira assumir o controle sobre a igreja. Foi Evaldo? Não. Quem foi que leu ontem? Alguém leu ontem 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dizendo que era capítulo 2, versículo 5. Hã? Foi Genildo. Pois é, 1 de Pedro 5, 2. Que diz, nós não somos dominadores da igreja do Senhor. Apenas servimos a igreja. Essa é a posição muito mais confortável para o líder, não? Para o pastor. Eu não domino vocês. Isso tira das minhas costas o peso e coloca o peso nos ombros de quem pode carregá-lo, que é Deus. Nós somos apenas servos que treinamos pessoas para seguirem a verdade em amor. Cara, muito precioso as escrituras, não? Você vai pegando os textos, eles se encaixam. A própria palavra de Deus vai falando, e é ela que me traz convicção. A minha pergunta é, todo cristão é um missionário? Ou nós temos irmãos que são chamados para ser missionários? A nossa igreja tem quantos missionários? 660 missionários? Ou nós temos 4 ou 5 missionários? Quando você vai um pouco mais à frente, se sua Bíblia ainda está aberta e você for 3 páginas à frente, você chega em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e no versículo 6, e a partir do versículo 6, esse texto não está no slide, eu acho que não está. 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 6, vamos ler do 6 ao 10, e aqui eu já estou próximo de concluir. O texto diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, amém, Evaldo? Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Atente bem, partindo dos apóstolos? Não, partindo da igreja de Tessalônica. Ou seja, o evangelho partiu para a Macedônia e para a Acaia através dos próprios irmãos. Esperava-se que todos os membros se envolvessem na obra missionária. E não somente isso, continua o texto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O apóstolo Paulo não tinha que ir lá pregar o evangelho, pois vocês mesmos, ou melhor dizendo, eles mesmos relatam da maneira como vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mas é tão importante, é muito precioso, porque no versículo 6, diz assim, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, tudo bem, eu fui um missionário. É verdade, eu fui um missionário. Mas vocês se tornaram, versículo 6, nossos imitadores. Imitadores do Senhor, que também foi missionário.
E quando ele chega no versículo 7, diz: não só vocês imitam a gente, mas agora vocês se tornaram modelo. Vocês se tornaram modelo. E quando chega no versículo 8, ele diz: partindo de vocês, propagou-se. A ideia é como de alguém que tivesse pegado um pedaço de metal e um outro pedaço de metal com a mão direita e batido um metal no outro. E aí fica ecoando esse som mais e mais distante. Você pode imaginar uma nação com diversas torres, e nessas torres tem atalaias, cada um deles com 2 barras de ferro. E lá no centro dessa nação, alguém pega 2 barras de ferro e bate uma na outra. Quando eles batem, pelo ar se propaga o som daquelas 2 barras de ferro. E esse som alcança alguma das torres que estão mais próximas. E quando os atalaias escutam o som dessas 2 barras de ferro que tocaram lá no centro, ele diz: está na hora da gente fazer a mesma coisa. E eles batem aqueles 2 ferros, e aí o som se retine para mais distante, e mais torres de atalaia escutam o som, e aí eles fazem a mesma coisa, exatamente igual ao modelo anterior. É assim que a propagação do Evangelho foi sonhada por Deus. O mesmo Evangelho que chegou a você, agora se espere que você também espalhe tal Evangelho para mais distante, para que mais pessoas possam ouvir você. E aí, o mesmo livro, Trelice e a Videira, faz uma declaração muito, mas muito interessante. Ele diz: os primeiros crentes foram envolvidos inevitavelmente nesse movimento dinâmico inspirado pelo Espírito. E não puderam evitar a evangelização, mesmo se tivessem desejado fazer isso. Cara, que declaração! E como essa declaração, ela tira algumas escamas dos meus olhos, para saber que a propagação do Evangelho é um movimento inevitável. O Evangelho vai frutificar e vai crescer. Ele vai se espalhar inevitavelmente. Por mais que a igreja primitiva quisesse se esconder, decidisse se esconder dentro de suas casas, dentro das cavernas, o Senhor ia trazer eles para fora. O Senhor ia mandar soldados romanos para arrebentar aquelas casas, para acabar com aquelas cavernas e trazer essas pessoas para fora. E o sangue delas ia pregar o Evangelho. E enquanto os leões estivessem consumindo seus corpos, o Evangelho estaria fluindo, retinindo no ar. E mais pessoas iriam ouvir o Evangelho. Mesmo que dependesse do preço do sangue dos primeiros cristãos. A evangelização era inevitável. O Evangelho se propagaria de qualquer jeito. E Deus usaria a sua igreja. Mas é interessante como isso contagiou o coração dos irmãos. Porque quando eles se reúnem para orar, depois que Pedro e João são soltos, ali na casa de Maria, mãe de Marcos, a oração deles não é: Senhor, para de perseguir, ou para essa perseguição contra nós. Não, mas ele diz assim: Senhor, dá-nos coragem, enche-nos com teu Espírito Santo, para que nós tenhamos coragem e ousadia para pregar o Evangelho em meio a tanta perseguição. Vocês percebem que esse discípulo de Jesus, o que é mais precioso? Minha própria vida? Não, mas que Cristo e o Evangelho sejam retinidos cada vez mais. Senhor, eu não estou me preocupando se eu vou viver ou se eu vou morrer. Eu não estou preocupado se eu vou continuar ou não nesse emprego. Eu não estou preocupado se eu vou conseguir ou não chegar a esse mestrado. Eu quero uma coisa. Eu quero que o Senhor me dê coragem para pregar o Evangelho onde o Senhor me plantar, onde o Senhor me colocar. Se eu estiver na universidade, eu vou pregar o Evangelho lá. Se eu estiver no emprego, eu vou propagar. Se eu tiver uma empresa, eu vou propagar o Evangelho lá. Onde eu estiver, nem que seja necessário verter o meu sangue, que o teu Evangelho se propague através de mim. Que eu seja uma daquelas barras que tocam o ar e faz o Evangelho retinir para que mais pessoas possam ouvir. Essa declaração é tão forte. 1 Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo está falando aos coríntios a respeito do Evangelho, ele diz assim, aliás, está falando sobre uma discussão que havia na igreja a respeito do que comer.
Ele diz assim: assim quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós usamos esse versículo, eu não acho errado você usar esse versículo em toda e qualquer circunstância. Mas existe uma circunstância específica para a qual Paulo escreveu esse texto. E é interessante que vocês saibam qual foi o motivo original, porque esse texto, que motivou Paulo a escrever esse texto. E o motivo foi dizer assim, versículo 32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. O apóstolo Paulo diz: olha, esse negócio de que se eu posso ou não comer isso ou comer aquilo, isso para mim não é importante, e se é necessário eu parar de comer, eu vou parar de comer, porque na minha cabeça eu tenho um propósito, eu vou ser agradável às pessoas, para fazer tudo o que for necessário, para que elas sejam salvas. Esse é meu estilo de vida, eu vivo me adaptando às pessoas, para que eu tenha oportunidade de fazer resplandecer o Evangelho, para que essas pessoas sejam salvas. E ao final disso, agora vocês entendem o contexto em que Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí minha tese é de que o versículo 1 do capítulo 11, na verdade deveria ser o último versículo do capítulo 10. Deu para entender isso, irmãos? Não? Preste bem atenção. Quando Paulo diz assim: eu sou o tipo de pessoa que eu não vou brigar por causa de comida, se pode ou não pode usar calça comprida. Eu não vou discutir se eu devo ou não andar careca, se eu vou ou não pintar meu cabelo, porque eu vou fazer aquilo que é agradável a todos, para tentar entrar no universo de todos. Eu não quero ser um tropeço para as pessoas, eu quero as pessoas perto de mim. Eu quero que as pessoas queiram caminhar comigo, porque eu quero ter a oportunidade de que essas pessoas sejam salvas. Assim como eu sou o tipo de pessoa que me adapto à vida das pessoas, a fim de que elas sejam salvas, vocês devem ser os meus imitadores, porque eu faço isso da mesma forma como Cristo fez. Cristo também, ele foi flexível para viver a realidade das pessoas com as quais ele vivia, a fim de que essas pessoas fossem salvas. Paulo fez a mesma coisa, ele foi flexível, porque ele tinha em mente com grande propósito de fazer discípulos. Então vocês devem ser os meus imitadores. Façam tudo para a glória de Deus. O foco sai de você. Se me disser assim: pastor, eu não acho que pastor deve, ou se uma pessoa incrédula chegar para mim e disser assim: Dário, eu não acredito, você vai assistir um cinema. Você vai assistir cinema. Você não é crente, você não ama a Deus. Como é que você vai ver um filme produzido por uma pessoa incrédula, cheio de cenas de incredulidade e de perversidade? Aí eu vou perguntar: isso escandaliza você? Eu não assisto mais. Se eu parar de assistir, você anda comigo? Então eu vou parar de assistir filme no cinema. A não ser que seja um cara experiente na fé. Se um cara for experiente na fé, chegar aqui para mim e vai dizer assim: pastor Dário, olha, não acho correto torcer pelo Flamengo. Eu disse: isso primeiro já é heresia. Começou errado. Eu vou mostrar para ele nas escrituras que não há pecado nenhum torcer pelo Flamengo. Que deve encontrar algum versículo e deve apoiar isso tremendamente. Porque ele é um homem experiente na fé. E com pessoas experientes na fé, não sou motivo de escândalo. A palavra escândalo tem a ideia de servir de pedra de tropeço para alguém. Mas se eu estou falando de alguém experiente na fé, ele precisa ser corrigido naquilo que ele acredita. Se eu estiver falando de um incrédulo, ou se eu estiver falando de um novo na fé, de um inexperiente na fé, aí sim, eu abro mão de fazer aquilo por amor a ele, e vou trabalhar a vida dele até que ele se sinta confortável de aceitar que eu torça pelo Flamengo. Eu não vou torcer publicamente pelo Flamengo, só em casa sozinho. Entenderam, irmãos?
que o apóstolo Paulo fazia? Depois a gente pode falar sobre escândalo numa outra mensagem, não tem tempo agora. Porque a próxima declaração, ela é mais dolorosa. No entanto, faz todo sentido se você pegar os textos que foram citados nas Escrituras até aqui. E a declaração é a seguinte: o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia. Uma vez eu disse, eu estava num debate de rádio, eu nunca mais vou para debate de rádio. Eu já decidi que eu nunca mais vou para debate de rádio. Eu estava num debate numa rádio, me convidaram para falar a respeito de um assunto, e o cara me falou assim, então, Judásio foi mais respeito do que eu nunca fui. Mas eu estava lá. E aí o cara me perguntou assim, pastor, me diga uma coisa, você considera que uma pessoa que não prega o evangelho, ela é de fato convertida? Aí eu disse para ele, bom, eu não vou dizer que uma pessoa que não prega o evangelho não é uma pessoa convertida, mas certamente ele me dá uma boa desculpa, ou me dá um bom motivo para eu desconfiar de que ele nunca tomou a decisão de seguir a Cristo Jesus. E aí tinha um outro pastor lá, que disse, não, isso é um absurdo, como é que você diz uma coisa dessa? Tem muita gente que não foi instruída adequadamente para pregar o evangelho, por isso que eles não pregam o evangelho. Aí eu disse, bom, eu tenho duas alternativas agora, criar uma polêmica aqui, no público, entre dois pastores, discutindo publicamente, ou então eu vou guardar isso e deixar para conversar com esse pastor depois, ou então falar com as minhas ovelhas a respeito daquele assunto. E foi essa segunda decisão que eu tomei. Mas pensa bem, se alguém chegar para você e disser, para que você seja salvo, você precisa se render a Maria. Quando chegar lá no céu, você vai poder alegar para Deus o seguinte, Senhor, eu me rendi a Maria para seguir o Senhor. E por isso eu apelo para Maria para ser salvo. O Senhor vai dizer, olha, eu compreendo que você só está dizendo isso porque você ouviu o evangelho errado. Por isso eu vou deixar você entrar no meu céu. É assim que vai funcionar. O Senhor vai dizer, olha, lamento muito. Você ouviu um evangelho que não foi o que eu ensinei. E você, para entrar no meu reino, precisa crer no evangelho que eu preguei. Se alguém disser para uma pessoa, se eu dissesse aqui no público, que para ser salvo, você precisa dar 10 voltas na praça do Tancredo Neves. Você chegar na boca do céu e dizer, Senhor, foi 10 vezes que eu rodei aquela praça. Eu quero pedir que o Senhor deixe eu entrar. Porque o pastor da área me ensinou que se eu desse 10 voltas na praça, eu seria salvo. Deus vai dizer, então tudo bem. Se você foi ensinado assim, você entra. Não, Deus não vai fazer isso. Deus estabeleceu o evangelho, o que é verdadeiro. E se alguém não segue o evangelho, esse cara vive uma anomalia na fé. Se alguém não creu no evangelho assim como foi pregado, esse tal não é salvo. Entendo, muitas pessoas vão chegar lá no dia e vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz isso. O Senhor vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por mais que vocês tenham envidado esforços em fazer aquilo que agrada a mim, que vocês pensam que agradava a mim, os que vão entrar no meu reino são aqueles que fazem a minha vontade. Então não diga para Deus o que você quer fazer para ser aceito por Ele. Faça você o que Deus já disse que você tinha que fazer. Porque o cristão que não tem um coração missionário, ele é uma anomalia. Não sei, essa declaração não foi eu que fiz. Mas talvez seria interessante eu deixar isso com vocês, para que vocês refletissem a respeito desse assunto. Como então você pode expor a verdade a incrédulos? Como você pode ser alguém que o Espírito de Deus vai usar, juntamente com a palavra, para fazer com que pessoas sejam salvas? Existem diversas formas. Individualmente, lendo a Bíblia e orar com seus filhos para que eles sejam salvos. Ler a Bíblia e orar com seu cônjuge. Escrever cartas aos seus parentes com a palavra do Senhor. Ou mandar mensagem no WhatsApp, é mais fácil. Fazer com que a Bíblia influencie nas suas conversas diárias. Veja, há várias formas, e colocamos essa tabela aí na sua apostila, para que você depois possa ver quantas maneiras diferentes que você pode utilizar a palavra de Deus, tanto no contexto individual, vida pessoal, tanto no contexto das células, dos grupos pequenos, como no contexto da igreja como um todo, dos grupos maiores.
o que eu quero desafiar você é escolher ou ver dentro dessas coisas estratégias que você pode utilizar. Os coríntios eram arrogantes e ostentadores. A ideia é que eu estou voltando para o slide número 13, que foi uma parte que eu esqueci de orientar os irmãos a preencherem. Os coríntios eram arrogantes e ostentadores. A mudança que o apóstolo Paulo estava propondo é deles mudarem o foco de si mesmos para a glória de Deus. E esse foco ia refletir em uma busca pela salvação das pessoas. O foco agora da igreja era buscar a salvação de pessoas. Ok? Deixe-me concluir dizendo isso. Também uma outra frase que vem da treliça e da videira. Não entendi. Ok. Quando os espaços ou os ambientes que você tem para expor a palavra de Deus, o primeiro ambiente, a sua casa, ou os locais em que os ambientes em que você convive diariamente de forma secular. Então, quer você esteja no trabalho, você deve procurar formas de expor o evangelho ali. Você está no seu colégio, na sua faculdade, deve procurar maneiras de expor o evangelho ali. Dentro da sua própria casa, você precisa encontrar estratégias para expor o evangelho ali. Vai ser culto doméstico. Você vai ter um culto doméstico todos os dias, na hora do almoço, no final do dia. Você vai ter um momento individual com cada um. Você vai deixar seus filhos no colégio. Então, ali no caminho, você vai falando o evangelho do Senhor para eles. Você está um tempo com sua esposa, está na hora de deitar. Então, naquele momento, vocês vão pensar no que as Escrituras dizem. E assim você está criando um ambiente dentro de casa. Além disso, existe o ambiente da convivência do pequeno grupo, da célula. E ali você vai espalhar o evangelho, nos encontros, no discipulado, você vai expor o evangelho nos GDs, você vai ter os encontros de amigos. Então você ali naquele ambiente vai expor a palavra do Senhor. E existe o ambiente da igreja como um todo, em que o evangelho vai ser exposto na pregação do domingo à noite aqui no púlpito, e o evangelho vai ser pregado nos treinamentos que a gente dá aqui, nos grupos menores que acontecem lá nas salas lá atrás, onde nós vamos derramar o evangelho na vida de vocês. Deixe-me concluir dizendo isso, que Deus está realizando uma obra, e todos nós fazemos a nossa parte em ajudar a videira a crescer, por meio de falarmos diligentemente a palavra de Deus, sempre e como pudermos. Amém? Sabe o que eu estou sonhando? É que vocês saiam daqui empolgados com a ideia de que o cachorro que passar na frente de vocês vai ouvir o evangelho. O cachorro não é gente não, estou falando do animal mesmo. Se o animal parar na frente do seu portão e levantar a patinha, você vai sair daqui só depois de ouvir de Jesus. Porque eu estou empolgado, eu tenho que falar de Jesus para alguém. Se eu vendo você parar no meio da rua, está esperando o ônibus, você olha assim para a parada de ônibus, começa a falar de Jesus para a parada de ônibus, porque não tem ninguém para você pregar o evangelho. Você quer pregar o evangelho de algum jeito. Você quer viver pregando o evangelho. E você vai fazer isso acreditando que quem vai mudar o coração das pessoas não é você, mas é o Espírito de Deus que vai usar o evangelho para salvar a vida de pessoas. É o Espírito de Deus que vai usar o evangelho para mudar pessoas dentro da tua própria célula. E você vai olhar para aqueles que estão capengando, que estão só os ossos, e você vai profetizar no vale de ossos secos. E vai vir nervo, vai vir músculo e vai vir vida para a vida daquelas pessoas. Você ainda vai contar muita vitória, se Deus quiser. E na próxima Conferência Compaixão, teremos novos líderes dando testemunho do que foi que Deus fez durante esse ano. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor. Talvez
esse pessoal que está aqui não tem ideia do que eu orei e pedi ao Senhor. Talvez a Arlene, pelo fato de ter estado ao lado, Senhor, possa entender bem o que minha alma está sentindo agora. Uma tremenda satisfação pela fidelidade às Escrituras, por o Senhor ter aberto meus olhos para saber que o que nós tínhamos que ensinar nessa igreja era a Tua palavra. E uma esperança tão grande que o Senhor fez arder no meu coração, de que o Espírito fará alguma coisa. E depois de ouvir o testemunho de alguns irmãos que estão aqui, da maneira como as Escrituras, como os testemunhos da obra do Teu Espírito, os estimularam, tornou claro para eles o que eles deveriam fazer, me faz perceber que minha esperança era real. Sim, que o Senhor estava agindo e que o Senhor ia continuar agindo. E minha esperança de que daqui a algum tempo o Senhor venha fazer que o Evangelho frutifique e cresça nesse lugar. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.